Olá, bem-vindo ao 15. Nosso entrevistado de hoje é o Rafael Bruno. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente quer começar te perguntando lá da sua infância, né? Como é que foi? De onde que você é, primeiramente? Eu nasci em Sabará, só que, igual eu falo, só nascimento, fui pro hospital no dia e nasci. Minha família na época morava aqui em Belo Horizonte, já morava aqui, e fiquei até meus 2 anos, que foi depois que eu fui para Itabira, que é a cidade da minha mãe. E cidade da família da minha mãe, que minha mãe mesmo é do Espírito Santo. É uma confusão danada de cidade. E morei em Itabira até meus 16 anos, saí de lá só em 2010. Entendi. E por que você veio para BH em 2010? O que te motivou? Primeiro, separação de pai e mãe. E se separaram e já foi cada um se dividindo, foi para um canto, minha mãe veio morar em Contagem e meu pai já estava em BH há um tempo. E eu acabei ficando em Itabira, fiquei um tempo sozinho em Itabira, mas depois de uns 3, 4 meses mais ou menos, depois do falecimento do meu avô, aí eu peguei e falei, não, eu vou ficar com meu pai e fiquei, tô até hoje em BH. Aí você mora com seu pai hoje em dia? Não, hoje fiquei com meu pai um tempo aqui, só que tem 4 anos que eu tô em BH. E foram, nos últimos 2 anos, eu aluguei um apartamento, nos 2 anos e 4 meses, aluguei um apartamento no Caiçara, meu pai acabou retornando a Itabira, foi uma cidade em que ele passou muito tempo da vida dele lá, construiu uma vida lá na cidade dele, e ele voltou, só que eu nunca tive tanta perspectiva de morar aqui em BH, mas acabei gostando. Então fiquei e aluguei um apartamento, aí hoje eu moro com meu irmão. Tem um irmão que mora comigo e uma irmã que mora com a minha mãe lá em Contagem hoje. Entendi. E o fato de você ter gostado de BH, de ter morado aqui, etc., tem a ver com o Atlético? Certeza. Certeza. Era difícil a gente... A paixão que a gente tem pro Galo, dificilmente você acha um caso ou outro de uma pessoa que começou a gostar só por gostar. Isso vem de família, geralmente. É de pequeno, você vai pegando conhecimento. Então eu sempre tive muito essa paixão com o Galo. Meu pai mesmo já teve a fase dele, igual todo atleticano tem, de fanatismo. O meu avô também teve. Só que eu, na minha época que eu cresci, comecei a desenvolver o interesse pelo Galo, eu morava no interior. Então era muito difícil. Era raro vir para Belo Horizonte para ver um jogo e tudo. Depois que eu morei aqui, que eu fui vendo a facilidade de ir, não tanto, porque eu acho que foi uma coisa assim que me perseguiu bastante, que era para não me deixar ir pro jogo do Galo. Que eu morava em Itabira e não tinha tanto acesso ao Mineirão. Quando eu mudei para Belo Horizonte, acabaram os jogos em BH. Os jogos foram para Sete Lagoas. Aí foi difícil, mas a facilidade de não locomover até o estádio para poder assistir o jogo ajudou bastante. Então, a partir do momento que você começou a ir mais assim, ao estádio, você acredita que seu fanatismo assim, deu uma aumentada? Dá. Nem questão de falar, eu nem gosto de falar assim que eu sou fanático pelo Galo, só gosto de falar que eu sou atleticano apaixonado, igual a maioria dos outros. Fanatismo eu acho que é aquela coisa assim que você gosta e vai atrás assim porque, eu quero fazer, ele é legal. O Atlético não, pelo menos pra mim é um estilo de vida, é como se estivesse vivendo aquilo ali, é como uma obrigação estar lá. E como é que foi seu início da sua relação com a torcida organizada? Como que você conheceu, como que você entrou? Já tem muito tempo, foi em 2008, lá em próprio Itabira. Na loucura Itabira na época. Eu lembro que eu tinha meu pai e minha mãe, como a maioria das pessoas, muita relação com a torcida organizada, não gosta, é um preconceito gigante. E na época eu comecei a ir em jogos em Itabira, porque não tinha como vir em BH. Comecei a ir ver os jogos em Itabira com a galera desorganizadas de lá. Tinha uma galerinha ali, era cerca de 30, 40 pessoas, a loucura Itabira. E sempre se reunia, vamos pra hoje em tal lugar, hoje em tal, fazer sempre a concentração no centro. E aquilo eu fui gostando, cara, porque ali, acho que o verdadeiro motivo de eu ter começado a gostar de torcida foi porque eu achei um grupo de pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu. Pô, vai ter jogo do Galo quarto, eu preciso sair pra assistir o jogo. Eu tenho que ver esse jogo do Galo, tenho que viver o Galo joga 4 horas da tarde, já tenho que acordar 10 horas, pôr minha blusa e ficar na pilha, no pique por causa do jogo. Então ali essa convivência com pessoas que tinham o mesmo interesse que o meu ali, momentâneo, isso me ajudou bastante a entrar em organizado. Entendi. E você falou aí que você enfrentou um certo preconceito até da sua família mesmo em relação à torcida organizada, até porque, né, tem muito estereótipo em relação a isso. E como que você acha que se enfrenta isso, não só em relação à família, mas à sociedade em geral, que as pessoas costumam ver membros de torcida organizada com maus olhos, assim? Quem fez o torcedor organizado ser visto com maus olhos foi o próprio torcedor organizado. Isso não vem de agora, isso vem de muito tempo atrás, cara. Isso é
Na época, eu não pude viver essa época, infelizmente, mas a época de 80, que foi o ápice ali dos organizados aqui no Mineirão. Você ia pro Mineirão, era capaz de ter mais bandeira que público dentro do estádio. A época de organizada era lindo, velho. O time não vivia sem organizada, porque a torcida tava ali para apoiar o time. O ingresso era preço popular, coisa que infelizmente hoje não temos, mas era o ingresso a preço popular, ia sempre o povão que fazia a organizada. Era bem diferente. Hoje, uma coisa que eu não gosto de separar, mas que infelizmente as pessoas separam e é o jeito mais correto, é falar organizada do povão. Isso pra mim tá errado. A organizada ela surgiu dentro do povão, a organizada é o povão. É só uma torcida. Mas de lá pra cá, cara, muitos episódios no Brasil inteiro. Não só no Brasil, né? Se estendeu. Pra mim hoje o Brasil tá muito, mas muito atrasado em relações organizadas com relação ao mundo inteiro, principalmente a Europa. Mas aqui mesmo do lado você vê na Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai, todo lugar você vê que lá é muito mais evoluído do que aqui. Mas aqui no Brasil esse preconceito todo começou por conta disso. O próprio torcedor organizado fez com que esse preconceito viesse a pairar com suas atitudes não pensadas. E como que você acha qual seria o caminho para, sei que não é fácil, mas qual seria o caminho para mudar um pouco essa imagem que a sociedade tem do torcedor organizado? Para mim é impossível hoje mudar a imagem total. Você não muda. Você tem casos aí de organizadas que já foram extintas, já teve extinção da organizada, ela voltava sempre com outro nome e depois vinham os mesmos erros, a mesma coisa. Ou seja, chance para poder mudar e fazer já foi dada, não adiantou em nada de novo. Então assim, eu como torcedor organizado eu me sinto triste por falar isso, mas eu como uma pessoa, como membro da sociedade, eu acho muito, mas muito difícil a organizada ser vista como uma coisa boa hoje em dia. Acho que uma pessoa que conhece, para ter respeito, que é o mínimo, não precisa gostar, mas a pessoa ter respeito pela organizada hoje é somente aquela pessoa que se interessar de chegar perto. E é muito difícil hoje, você não consegue fazer com que a sociedade hoje fique perto de uma organizada. Se tiver um jogo do Galo hoje, se tiver com sua família, você vai procurar um lugar onde é que não tem torcida organizada perto. Entendeu? Então acho muito difícil a pessoa saber separar isso. É verdade. E, enfim, tratando desse fanatismo aí, que não é um fanatismo, mas uma paixão mesmo, quais foram as maiores loucuras assim, que você já fez pelo Atlético? Se você puder listar algumas. Ah, cara, já muita coisa. Eu sou novo, mas eu tenho essa história, cara, pra contar. Tem estreia do Ronaldinho Gaúcho, Galo e Palmeiras, num sábado, jogo 9 horas da noite, 9 horas da manhã, morrendo de frio, eu tava na porta do Pacaembu. Faltava 12 horas pro jogo começar e eu na porta do Pacaembu parado. Pacaembu falando, o que eu tô fazendo aqui, velho? Esse sábado. E 2 dias no Paraguai de ônibus pra poder ir pra final, tomar 2-0 lá, voltar triste, chorando, desesperado, porque chegamos tão perto e eu achei que a gente não ia conseguir, mas Deus foi muito bom e justo com a gente. Tem muita coisa, cara. Acho que a das maiores mesmo foi a viagem pro Paraguai. Na verdade, foi o conjunto todo da final da Libertadores. Que o jogo foi no dia 17 de junho de 2013, no Paraguai. A gente saiu daqui no dia 15, para poder ir. E saímos, um ônibus completo, estavam 50 pessoas dentro do ônibus. Todas as torcidas, uma coisa que eu acho muito legal que a torcida do Galo tem hoje, as organizadas do Galo são muito unidas, cara, muito. Dentro do ônibus tinha um ônibus da Galoucura, lógico, o maior organizado do Galo, do Brasil hoje. Tinha os ônibus da Galoucura. E os ônibus das outras torcidas, das demais torcidas. Fúria, Movimento 105, Esquadrão Atleticano, Dragões da FAO, Uniformizada, Galo Metal, devo estar esquecendo de alguma, com certeza. Camisa 13 e Embaixadores do Galo. Tinha uma galera boa viajando, todo mundo dentro do ônibus. E chegamos no Paraguai, no dia do jogo, fomos para Cidade del Este. Só que não paramos, porque o clima não estava muito bom, cara, para torcedor do Mineiro, lá no Paraguai. O clima não estava muito bom, não. E passamos direto, fomos para Luque, que é uma cidade lá, região metropolitana de Assunção. Chama Luque a cidade. Descemos para conhecer um pouco, né, do Paraguai, ver como era. Fomos na casa de câmbio. Descobri que as mulheres do Paraguai, com todo respeito às pessoas do Paraguai, mas as mulheres do Paraguai são muito carentes. Muito carentes. Bastou descer do ônibus, cara, que começou. Mineiro, foto, aquele trem todo. Moisés, o presidente do esquadrão, um cara desse tamanho, cara. As mulheres da casa de câmbio cantando ele. Lá é bem bacana, as histórias legais que a gente teve lá.
E chegamos, já foi aquela risada, tipo assim, muito engraçado demais. A cultura é diferente do país. Um país, assim, eu particularmente achei um país muito pobre. Questão, tipo, parece ser o interior de Minas Gerais. Uma região metropolitana lá é comparado com o interior aqui. E chegamos em Lu, cara, uma história legal que a gente tem lá é do Burger King. A gente foi no Burger King comer. O Burger King é muito barato, muito mais barato do que aqui, inclusive. Comemos Burger King, saímos e lá a gente via moto com 7 pessoas, uma moto, 5, 6 pessoas empilhadas numa moto, um menino de 10 anos dirigindo. Aquele tempo todo a gente saiu, tava indo pro ônibus e a polícia do Paraguai chegou, a polícia do exército. E começaram a conversar com a gente. Sou torcedor de Cero, vai torcer pro Mineiro, oi. E a gente foi conversando. E eu aproveitei, então assim, vou pegar o policial e começar a pegar umas histórias agora, né? Como é que é aqui e as dúvidas que eu tenho do país. Perguntei sobre as mulheres de lá, falou assim, sim, as mulheres paraguaias são belíssimas, todo aquele trem todo. Então assim, beleza. E tirei a dúvida também dos menores dirigindo, né? Perguntei, assim, qual é a idade mínima para tirar a habilitação, a carta? Ele, a carta, sim, 18. 18 é... Cara, foi questão de 5 segundos, passou a moto atrás do policial, um menino de 10 anos, cara, na moto, com 3 atrás dele, e o policial cumprimentando. Aí aquela sequência de risada, de assuntos lá, tipo, lá no Paraguai foi muito bacana. Antes do jogo, foi muito bacana. Então, bom, apesar de... Eu imagino que o Atlético, você tem que sacrificar muita coisa para acompanhar com esse grau, né? Dinheiro, tempo, cabeça, exatamente aquilo que você falou de voltar triste no jogo, etc. Mas vale a pena por conseguir tanta história para contar, assim. Vai. O que resume, assim, o Galo, uma coisa que quem falou foi o Macalé, diretor da Galocura, parceiro nosso. Ele pegou e falou com a gente no dia do Galo e Tijuana. Se eu não me engano, foi em Galo e Tijuana. Na hora do pênalti do Vitor, eu não tava lá na Galocura não, mas depois fiquei sabendo. O Macalé, na hora do pênalti, ele falou assim, cara, Galo é isso aí, ó. Galo faz com a gente igual aquela música, Pescador de Ilusões. Nós somos isso aí pro Galo. Só que ele não sabia que no final do Pescador de Ilusões fala que vale a pena, né, cara? E vale, cara, não tem como não. Sempre vale. E, bom, devido a essa paixão atleticana, eu acredito que você tá no emprego perfeito, então, né? Recentemente consegui realizar o maior sonho da minha vida, né? Até então. Pode ser que eu tenha algo maior pra mim, mas acho que recentemente o maior sonho da minha vida foi realizado. Consegui trabalhar dentro do Atlético. Hoje é o clube que eu amo. E na minha área, numa coisa assim, eu consegui unir 2 paixões de um só. E quais são seus planos assim para o futuro dentro do Atlético? Você espera crescer lá, fazer sua carreira profissional lá também, não paralela à carreira de torcedor, né? Lá dentro do Atlético eu não me vejo como torcedor. A gente tem o Atlético, é a minha paixão, só que eu tenho que me ver com o Atlético como uma empresa. Hoje o Clube Atlético Mineiro é a empresa onde eu trabalho. E lá dentro é lógico que eu tenho meus objetivos. Todas as empresas que eu já passei, sendo telemarketing até estágio, o que eu fiz, eu sempre procurei crescer dentro. Nunca me acomodei, não me vejo assim acomodado. Mas eu, com muito respeito, dedicação e com a vontade de Deus, eu planejo em crescer lá dentro do Atlético. Até então, não tenho um motivo assim específico, um objetivo específico para poder chegar, mas que eu pretendo crescer lá dentro, pretendo. E em relação a essa vida de torcida organizada aí, você já passou algum aperto em relação a isso? Algo algum perigo que você passou? Algo assim? Paraguai, cara. Paraguai também foi difícil. Tipo, em relação à torcida, lógico, o pessoal de casa deve estar até esperando falar a respeito de alguma briga, alguma coisa assim. Eu nunca me envolvi em briga. O estereótipo que há em relação à organizada é isso? Não, a torcida organizada, vai ter jogo, vai brigar. Nunca me envolvi em uma briga. Nunca fui ameaçado por ninguém, nunca ameacei ninguém, nunca tomei um soco, nunca dei um soco em ninguém. Não preciso fazer isso. Eu tenho minha vontade e eu ser torcedor organizado, para mim significa eu tenho a obrigação, aliado com minha vontade, de ir aos jogos do Atlético e apoiar o Atlético. É isso, eu sou um torcedor organizado. Qual que é a diferença da organizado, que vem de organização? É chegar no estádio, poder colocar minhas bandeiras, minhas faixas e durante o jogo coordenar a galera para cantar, para apoiar o Galo. Então é só isso. Respeito de briga, assim, tudo. Quem tá esperando vai ficar até um pouco decepcionado, mas graças a Deus nunca tive tanto assim não. Aperto, a gente já passou, lógico. No Paraguai, após a partida, polícia do Paraguai não... Tem o defensor do Del Chaco, que é numa parte mais isolada da cidade, tipo no final da cidade. Tem
uma via, eu até cheguei em casa depois, procurei saber no Google para ver os mapas e tudo, e realmente tem uma via que sai da cidade por ali. A torcida do Paraguai, a polícia do Paraguai não, eles colocaram a gente passar por dentro da cidade. A gente parou no meio do centro, onde é que o Olímpia, o maior clube do Paraguai, e o mais popular, tinha acabado de ganhar a final de Libertadores de 2-0, o primeiro jogo. Então a cidade estava em êxtase, cara. A cidade estava em êxtase. Do nada surge 6 ônibus de torcedores do Atlético Mineiro no meio da festa dos caras. Então ali foi aperto, cara. Ali eu fiquei com medo na hora. Ali eu fiquei com medo porque não sabia o que ia acontecer. Mas muita bateção de fora do ônibus, batendo, muita coisa sendo jogada no vidro. Graças a Deus nenhum vidro quebrou. Não passamos tanto aperto assim não. Nosso ônibus não. Mas teve até briga depois lá com outros ônibus também. Até foi noticiado na imprensa. Mas aperto já passamos. Esse foi, com certeza, pra mim foi o maior deles. Foi lá na torcida do Olímpia. E como é pra você namorar uma cruzeirense? E cara, tem que separar algumas coisas na vida. Eu tô namorando tem pouco tempo, tô junto também conheço ela quase 4 anos. Eu conheço. A gente tá junto agora tem pouco tempo, mas assim, conheço demais. Ela me conhece, já sabe da minha paixão, pelo meu amor que eu tenho pelo Atlético, e sabe que eu tenho por ela também. E isso é uma coisa que, tipo, lógico que não tem como se separar. Imagina um dia de clássico, uma coisa, não tem como se separar. É difícil, mas tem que ter o respeito, às vezes tem que pôr a mão na cabeça, esquecer. Comentei com ela essa semana que eu fui na loja do Galo fazer umas compras e vi blusa feminina, cara. Eu fiquei triste comigo por não poder gastar a camisa pra dar. Mas é legal, cara. Tem que saber separar. Eu consigo separar e não posso restringir minha vida também só ao Atlético, minha vida inteira. Tenho um irmão, assim, muitas pessoas se assustam quando eu falo, meu irmão é muito cruzeirense. Meu irmão, eu tenho um pai atleticano, só que meu irmão virou ovelha celeste, né, da família. Ovelha negra somos nós. Ele virou ovelha celeste da família. E torcedor do Cruzeiro, então a gente tem que saber separar. Lógico que é sempre bom não falar o nome do Atlético comigo, não discutir, mas eu sei separar. Melhor evitar, né? Pois é. Bom, então é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte na sua carreira no Atlético aí. Valeu. E muito obrigado por você que nos acompanhou em mais um programa 15. Nos acompanhe nas redes sociais e nos vemos no próximo programa. Galera, obrigado por ter acompanhado o programa. Se vocês gostaram, deixa um like aí nesse vídeo. Acompanhe também nas redes sociais. Curtida lá no Facebook e no Twitter também para poder seguir a galera. Obrigado.